Na vida, nada acontece por acaso. Nenhum encontro é coincidência. Nenhuma perda é apenas azar. E nenhum atraso é sem propósito. Tudo o que se move ao seu redor, pessoas, circunstâncias, até o tempo, faz parte de um diálogo silencioso entre a sua alma e o universo. A sabedoria judaica ensina que o Criador não fala por palavras, mas por sinais. Pequenas mensagens escondidas nas dobras da rotina, nos detalhes que você ignora, nas repetições que parecem simples coincidências, mas que carregam uma verdade muito mais profunda. O universo está tentando te proteger. Segundo os mestres da Kabbalah, tudo o que existe vibra em um campo de energia espiritual. E quando essa energia se desalinha, quando o seu caminho começa a se afastar do propósito que a sua alma escolheu antes de nascer, o universo reage. Ele tenta te chamar de volta, às vezes com um sussurro, às vezes com um empurrão, mas sempre com amor. Só que há um problema: a maioria das pessoas não ouve. Estão presas demais nas distrações do mundo, aceleradas demais para perceber que aquele atraso, aquela discussão, aquele mal-estar repentino, não eram simples acasos, eram avisos, chamados divinos disfarçados de contratempos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre os 7 sinais que o universo envia quando está tentando te proteger. Sinais que aparecem antes das quedas, antes das perdas, antes do caos. Sinais que, se compreendidos, podem mudar completamente o curso da sua vida espiritual. Prepare-se, porque ao longo deste vídeo você vai entender por que certas portas se fecham, por que algumas pessoas se afastam e por que os mesmos padrões se repetem até que você aprenda a lição que o universo está tentando te ensinar. No final, você vai perceber que a proteção divina não está nas coisas que você conquista, mas nas que o Criador impede que te destruam. Os antigos sábios do judaísmo ensinam que Deus nunca se cala. Ele apenas fala em uma língua que poucos se lembram de ouvir. A Torá diz que não há folha que caia sem que o Criador permita. E a Kabbalah explica que essa permissão não é casualidade, é direção. Tudo o que acontece, desde o menor gesto até o mais profundo acontecimento, é uma conversa entre o visível e o invisível. Segundo os cabalistas, o universo é um tecido vivo de energia espiritual. Cada pensamento, cada palavra e cada escolha humana cria um movimento nesse tecido. Quando o coração vibra em intenção pura, ele atrai luz. Mas quando vibra em medo, orgulho ou ingratidão, ele se desconecta da fonte. É por isso que os mestres dizem: o mundo externo é apenas o espelho da alma interna. Nada muda fora até que algo se alinhe dentro. E aqui está a chave que poucos percebem. O universo não castiga. Ele educa. Os atrasos, as dores e os desencontros são lições espirituais disfarçadas de obstáculos. A cada sinal, o Criador pergunta em silêncio: você confia em mim, mesmo quando não entende o caminho? A sabedoria judaica vê nessa confiança o verdadeiro altar do homem. Porque a fé não é acreditar quando tudo faz sentido. É permanecer em paz quando tudo parece ruir. E quando a alma escolhe a fé em vez do medo, a energia divina se reaproxima, reorganizando o caos invisível que a mente humana não consegue compreender. Por isso, o sábio não tenta controlar o universo, ele o escuta. E é justamente essa escuta que separa o homem comum do homem espiritual. E é sobre isso que vamos falar agora. Sobre os 7 sinais que o universo envia quando está tentando te proteger. Sinais que não aparecem para assustar, mas para despertar. Sinais que surgem quando a alma começa a se distanciar da rota que o Criador traçou para ela. Esses sinais são como luzes em uma estrada escura. Você pode ignorá-los e continuar no caminho errado. Ou pode parar, respirar e entender o que a vida está tentando te dizer. A diferença entre quem se perde e quem desperta está na sensibilidade espiritual. A capacidade de enxergar o que está por trás do aparente. Segundo a sabedoria judaica, a alma sente antes que o corpo perceba. Ela envia alertas sutis, um desconforto inexplicável, um atraso que te irrita, um pressentimento que insiste. Nada disso é acaso. São mensagens codificadas em energia, pedindo que você pare e olhe com os olhos do espírito. E ao compreender cada um desses 7 sinais,
Você vai perceber algo transformador, que o universo não conspira contra você. Ele conspira a seu favor. Ele fecha portas para evitar quedas, afasta pessoas para preservar sua luz e cria atrasos para te colocar no tempo exato da bênção. Ao final deste vídeo, você vai saber como reconhecer os avisos divinos antes que a dor te obrigue a enxergá-los. E quando isso acontecer, você vai viver em um novo estado de consciência, onde nada é apenas coincidência e tudo é parte de um plano maior de proteção espiritual. Quando tudo começa a atrasar, o tempo está te protegendo do erro. Os sábios da sabedoria judaica ensinam que o tempo de Deus nunca se adianta, mas também nunca se atrasa. A Kabbalah explica que quando algo parece demorar demais, é porque a energia do destino ainda não amadureceu para te receber. Quando o universo te faz esperar, ele não está negando, está preparando. Quantas vezes você insistiu em algo que parecia certo, mas que só depois descobriu que teria sido um desastre se tivesse acontecido antes? Há histórias antigas de rabinos que perderam trens, voos, oportunidades, e mais tarde perceberam que aquele atraso era salvação disfarçada. A lição é simples: nem todo atraso é obstáculo. Alguns são muros invisíveis levantados pelo divino para te proteger do abismo. O tempo que te irrita hoje pode ser o tempo que te salva amanhã. E, quando pessoas se afastam sem motivo, o Criador limpa o caminho antes da bênção. A sabedoria judaica diz que o Criador remove as pessoas erradas para abrir espaço às certas. A Kabbalah explica que cada relação é um intercâmbio de energia. Quando a vibração de alguém já não serve ao seu crescimento, a vida naturalmente separa os caminhos. Muitos sofrem ao perder amizades, amores, parcerias, mas espiritualmente cada afastamento é uma limpeza. Assim como a árvore que perde folhas secas antes de florescer novamente, você também precisa liberar o que já não nutre sua alma. Há um relato antigo sobre um discípulo que chorava porque seu mestre o havia dispensado. Anos depois, ele entendeu que se tivesse ficado, teria herdado não a sabedoria do mestre, mas os inimigos dele. Quando Deus tira alguém da sua vida, ele está te poupando de uma dor que você ainda não viu. 3. Quando sonhos se repetem, a alma está clamando por atenção. Os mestres da Kabbalah ensinam que os sonhos são o idioma da alma. Durante o sono, o corpo se cala e o espírito fala. Sonhos repetidos, símbolos recorrentes ou mensagens estranhas são o modo que o universo encontra de dizer você não está ouvindo enquanto acordado. Um antigo rabino dizia que os sonhos são como mensageiros celestiais. Eles batem na porta da consciência até que alguém os escute. Se você sonha sempre com o mesmo lugar, pessoa ou situação, pergunte-se: o que minha alma está tentando me mostrar? Ignorar um sonho é como recusar uma carta enviada por Deus. Quando o corpo adoece de forma simbólica, a energia espiritual se manifesta na matéria. Na visão judaica, o corpo é o pergaminho onde a alma escreve seus avisos. A Kabbalah ensina que toda dor física tem uma raiz espiritual. Quando a alma sofre em silêncio, o corpo fala em volume alto. Uma dor no peito pode ser mágoa não liberada. Uma enxaqueca constante pode ser excesso de controle. Um estômago irritado pode ser a dificuldade de digerir o que a vida te oferece. Há um antigo ensinamento que diz: o corpo nunca mente. Ele apenas repete o que a alma sussurrou e ninguém ouviu. Ouça o seu corpo antes que ele precise gritar. 5. Quando você sente peso ou incômodo perto de alguém, o campo energético está te alertando. Sabedoria judaica considera a intuição como uma forma de profecia sutil. Segundo os cabalistas, quando duas almas se encontram, seus campos energéticos se reconhecem antes mesmo das palavras. Se você sente um desconforto inexplicável, uma exaustão repentina ou inquietação diante de alguém, não ignore. É o seu campo espiritual reagindo à energia do outro. Um rabino dizia: quando o corpo estremece sem motivo, o espírito está tentando fugir de algo que a mente ainda não percebeu. Nem toda simpatia é luz, nem toda gentileza é pureza. Alguns sorrisos trazem máscaras que a alma detecta antes do olhar.
O corpo sente o que a mente nega. 6. Quando portas se fecham inesperadamente, Deus está redirecionando o trajeto. Na Cabalá, disse que toda recusa divina é uma proteção antecipada. A porta que se fecha hoje pode ser a muralha que impede a destruição amanhã. Às vezes, o Criador não permite porque ama demais para deixar você cair onde queria. Há um antigo relato sobre um comerciante que, após orar por sucesso, viu seu navio afundar antes de partir. Ele chorou, amaldiçoou a sorte, até descobrir que piratas haviam atacado todas as embarcações que zarparam naquele dia. A perda salvou sua vida. Deus fecha portas para impedir que você entre em incêndios que ainda não começaram. 7. Quando os sinais se repetem, o universo insiste até você ouvir os mestres judaicos dizem que Deus é paciente, mas insistente. Quando algo se repete, números, frases, encontros, temas, não é coincidência, é insistência espiritual. O universo repete a lição até que a alma compreenda o que precisa transformar. Você já percebeu como certos padrões retornam, mesmo depois de anos? É porque a alma nunca reprova, apenas repete o teste até passar. Os cabalistas chamam isso de tikkun, o processo de correção espiritual, o ciclo de aprendizado que nos aproxima da luz. O universo fala uma vez com sussurros, 2 com sinais e 3 com tempestades. Esses são os 7 sinais que o universo envia quando quer te proteger. E agora que você conhece a linguagem sagrada por trás deles, é hora de entender o que fazer quando esses sinais aparecem e como transformá-los em sabedoria prática. Conta-se entre os antigos mestres de Safed, terra de místicos e cabalistas, que viveu um rabino conhecido não apenas por sua sabedoria, mas por sua pressa em agir. Chamava-se Eliyahu ben Aharon e acreditava que a fé verdadeira era a de quem nunca parava, porque Deus ajudava os que se moviam. Certa manhã, enquanto preparava-se para viajar a Jerusalém, 3 sinais lhe foram dados. O primeiro foi o atraso. A carroça que o levaria quebrou antes de sair da cidade. Eliyahu se irritou, murmurou contra o tempo e decidiu seguir a pé. O segundo sinal veio quando um estranho o chamou pelo nome, pedindo que ficasse para rezar por uma mulher doente. Mas o rabino, apressado, respondeu: "Depois, o destino me espera." E continuou o caminho. Ao cair da noite, exausto e faminto, encontrou abrigo em uma pequena estalagem. Mas enquanto jantava, um pressentimento o atravessou. Uma sensação de peso, como se o ar estivesse diferente. Ignorou o incômodo, recitou uma bênção e adormeceu. Durante a madrugada, ouviu um estrondo. A estrada que ele deveria atravessar, a mesma que teria percorrido se não houvesse atrasado, havia desabado em um desfiladeiro. A carroça que tomou outro caminho havia sido assaltada por bandidos. E o estranho que pedira ajuda era um anjo disfarçado, enviado apenas para atrasá-lo mais um pouco. Eliyahu despertou em lágrimas. Percebeu que sua pressa quase o havia afastado da própria proteção divina. Na manhã seguinte, escreveu em seu diário uma frase que ecoou entre os cabalistas por gerações. Os sinais de Deus não gritam, eles sussurram, mas o homem surdo pelo ego chama o sussurro de acaso. Desde então, ele passou a ensinar que quando o universo atrasa, confunde ou redireciona, não é punição, é misericórdia. E que o verdadeiro sábio é aquele que aprende a agradecer até pelas demoras, porque nelas habita o toque mais sutil do Criador. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é o Criador te pedindo para escutar mais devagar. Ao longo deste vídeo, nós percorremos 7 sinais, 7 formas pelas quais o universo tenta te alcançar quando algo em sua vida precisa de realinhamento. Vimos que os atrasos não são castigos, as perdas não são punições, e as portas que se fecham não são fracassos. São apenas maneiras diferentes pelas quais o Criador sussurra: "Confie em mim." A grande verdade revelada pelos mestres do judaísmo é simples e profunda. Tudo o que acontece carrega uma intenção espiritual. Nada é neutro. Cada pessoa que cruza seu caminho, cada sonho que se repete, cada incômodo que insiste, tudo tem uma mensagem,
uma lição, um lembrete de que há uma força amorosa conduzindo o invisível. A Cabalá ensina que a proteção divina não se manifesta em muros, mas em consciência. Quanto mais desperta está a alma, mais cedo ela reconhece os sinais, e menos precisa aprender pela dor. Porque a dor é apenas o professor que entra em cena quando o aluno ignora o sussurro do espírito. Então, da próxima vez que algo te atrasar, que alguém se afastar, que um plano ruir, pergunte a si mesmo: o que o Criador está tentando me mostrar agora? A vida muda completamente quando você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: para que isso está acontecendo por mim? É nesse ponto que o medo se transforma em fé e a resistência se transforma em confiança. Lembre-se, o que dá valor às coisas não é o tamanho do gesto, mas a pureza da alma que o realiza. Quando você age com luz, atrai luz. Quando age com ego, fecha o fluxo da bênção. E quando aprende a escutar o universo, ele deixa de te gritar através das perdas e passa a te guiar pela paz. A alma desperta não pede que a vida seja fácil, apenas que cada passo tenha sentido. Se esses ensinamentos tocaram o seu coração, não deixe que eles passem como mais um vídeo. Pare um instante, respire, pergunte a si mesmo: qual desses 7 sinais o universo tem me mostrado ultimamente? E escreva nos comentários. Não apenas como resposta, mas como testemunho. Quando você reconhece um sinal e o declara, você transforma a lição em consciência e a consciência em luz. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja enfrentando confusão, incerteza ou medo. Talvez seja através de você que o Criador queira alcançar outra alma. E antes de ir, assista ao vídeo fixado no primeiro comentário. Nele, eu te revelo como os mestres da Cabalá ensinam a pedir sinais diretamente ao Criador, de forma segura e alinhada à energia da fé. Lembre-se sempre: o universo não te pune, ele te protege. A vida não te atrasa, ela te prepara. E Deus nunca se afasta. Ele apenas fala através do silêncio. Que a sabedoria divina te acompanhe, que a luz do Eterno ilumine cada escolha, e que o som do universo encontre abrigo dentro do seu coração. Shalom.